Olá, o TVU Jornal começa agora e vamos aos destaques. Dona de casa de 51 anos registra boletim de ocorrência contra a própria filha, de 16. A gente conta por quê. Acabou o prazo para quem tem dinheiro nas contas inativas do FGTS fazer o saque. Mas em algumas situações, esta retirada ainda pode ocorrer. Você já parou para pensar o quanto de açúcar vem no refrigerante? Por isso está crescendo no país uma pressão para que o governo federal aumente os impostos destes produtos. Votuporanga completa no dia 8 de agosto 80 anos de emancipação. E uma das atividades em comemoração à data é receber uma etapa dos Jogos Regionais dos Idosos. É a partir de agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Acabou ontem o prazo para quem tem dinheiro nas contas inativas do FGTS fazer o saque, mas em algumas situações esta retirada ainda pode ocorrer. Poderão sacar até o dia 31 de dezembro do ano que vem os titulares de contas inativas que comprovem a impossibilidade de comparecimento pessoal para a solicitação do saque até o último dia que todos tiveram para a retirada do dinheiro. Doentes graves e presos tiveram esse prazo prorrogado. Para ter acesso ao benefício, é preciso apresentar atestado médico nos casos de grave doença, justificando a impossibilidade de comparecimento do titular da conta vinculada. Certidão em nome do titular da conta vinculada, obtida junto à vara de execução penal, vara de execução criminal ou juiz responsável que decretou a prisão, ou ainda expedida pela autoridade da unidade prisional que o custodiou, nos casos de cumprimento de pena ou prisão administrativa restritiva de liberdade. Os documentos devem ser apresentados nas agências da Caixa. E quem tinha direito ao dinheiro e não sacou, perdeu a oportunidade. Agora, só poderá retirar o benefício em algumas hipóteses, como, por exemplo, doenças graves ou aposentadoria. E a DIG de Rio Preto ainda não descobriu quem matou o advogado votuporanguense José Arthur Seba, o Tui. O advogado foi morto a tiros no dia 19 de julho na Avenida Mirassolândia, em Rio Preto. O caso ainda é considerado muito confuso. Nós tentamos informações na DIG de Rio Preto, mas fomos informados que não estão autorizados a dar detalhes de como está todo o processo de investigação. E agora as notícias da região noroeste paulista, no Região em 1 Minuto. 2 assaltantes morreram depois de uma perseguição policial no fim da tarde de ontem em Uchoa. Os suspeitos roubaram uma caminhonete no centro da cidade e na fuga trocaram tiros com a polícia. Dos 3 ladrões envolvidos, 2 foram baleados e morreram. O outro fugiu no meio de um canavial e a polícia faz busca para localizá-lo. 2 homens e uma mulher foram presos com 33 quilos de pasta base de cocaína ontem em Araçatuba. Eles demonstraram nervosismo e o motorista acabou confessando que havia droga dentro do veículo. Os suspeitos ainda disseram à polícia que a droga seria levada para a capital. Os 3 foram presos em flagrante e permaneceram à disposição da justiça. Um caminhão carregado com carne bovina tombou na manhã de hoje. O motorista perdeu o controle da direção e acabou atingindo um poste de energia elétrica que partiu ao meio. Com o impacto da batida, o veículo tombou. Funcionários da Companhia de Energia Elétrica foram acionados para fazer a troca do poste. Ninguém se feriu. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima tarde para você.
Uma dona de casa de 51 anos de idade registrou um boletim de ocorrência contra a própria filha de 16 anos. Ela disse na ocorrência policial que a adolescente teria furtado seu cartão bancário e sacado R$300 da conta. Segundo a mãe, que trabalha como auxiliar de limpeza, a filha descobriu a senha do cartão e fez uma série de compras. O caso foi registrado como ato infracional e será encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a mãe e filha serão ouvidas novamente. Você já parou para pensar o quanto de açúcar vem no refrigerante? Pois é, por isso está crescendo no país a pressão para que o governo federal aumente os impostos para refrigerantes e outras bebidas com alto teor de açúcar. Esta seria uma forma de desestimular o consumo e conter a obesidade no Brasil. Uma ação sugerida pela Organização Mundial da Saúde e que já foi aprovada pelo Conselho Nacional da Saúde. A ideia é praticamente fazer o mesmo que acontece com os cigarros. Charles está lutando contra a balança e já perdeu alguns quilos depois que diminuiu o consumo de refrigerante. Normalmente eu consumo agora apenas aos finais de semana. Eu percebo que quando eu tenho um consumo diário, por exemplo, eu não consigo ter o controle do meu peso. O Conselho Nacional de Saúde pediu na semana passada ao governo que aumente os impostos de refrigerantes e de outras bebidas açucaradas em no mínimo 20%. Para esta nutricionista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os refrigerantes estão entre os principais vilões para o ganho de peso. Quando você consegue aumentar o preço dos alimentos que não são saudáveis, que estão relacionados à obesidade, diabetes e outros problemas de saúde, você contribui para que o ambiente seja mais saudável. Esta lata de refrigerante de cola tem 37 gramas de açúcar, mas afinal de contas, quanto é isso? Equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colheres de chá de açúcar. É muita coisa. O que a Organização Mundial de Saúde preconiza hoje, no máximo para uma ingestão assim, de adulto, são de 50 gramas de todo o açúcar que a gente tem que consumir. A nutricionista explica ainda que trocar o refrigerante comum pelo diet ou pelo suco de caixinha não é saudável. Porque o refrigerante light, ele vai ter também o mesmo problema do ácido fosfórico, ele vai ter o mesmo problema do sódio, ele vai ter o mesmo problema do gás para a mucosa gástrica. E em relação ao suco de caixinha, muitas vezes algum suco, que a gente chama de suco UHT, nesse processo, a quantidade de açúcar às vezes é até maior do que no refrigerante. O que se preconiza é um suco natural ou consumir a fruta mesmo. É realmente, mudar o hábito. 7 colheres de açúcar realmente é assustador. A Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerante disse em nota que é contra o aumento de impostos porque a obesidade tem várias causas. A entidade afirma que o consumo de refrigerante e sucos artificiais está diminuindo, enquanto o percentual de obesos está aumentando no país. E Votuporanga completa no próximo dia 8, 80 anos de emancipação. E uma das atividades em comemoração ao aniversário da cidade é uma etapa dos Jogos Regionais dos Idosos. O torneio será de 16 a 20 de agosto, reunindo esportistas de com mais de 60 anos de idade. Os competidores daqui de Votuporanga já estão se preparando. O clima é de total concentração por aqui. Esse pessoal aí está se preparando para a 21ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos, o JORI. 6 cidades foram escolhidas para sediar os torneios regionais e Votuporanga terá o maior deles, reunindo cerca de 3.000 atletas de 80 cidades. Aliás, esta é a 4ª vez que a cidade recebe os Jogos. E a expectativa dos participantes é de medalhas, já que a disputa é aqui em casa. A dona Jerusalina vai disputar no xadrez. Já é o 5º ano dela na competição e em todos conseguiu uma medalha. Para este ano, o objetivo é o mesmo: sair do campeonato com a vitória. Espero trazer novamente mais medalhas, troféu, né? Eu já faz uns anos que eu participo e estou
Estou trazendo, né? Vamos trazer de novo. Outra modalidade é o jogo de damas, e Votuporanga será representada pela Dona Maria, que no campeonato já é veterana. Já são 8 anos. Ela encara os desafios como uma espécie de lazer e pretende retribuir aos visitantes a mesma recepção com que é recebida nos jogos lá fora. A gente se comunica muito bem entre outros, são muito bem recebidos e agora nós vamos retribuir o que nós já recebemos. E como que é para a senhora participar? O que significa para a senhora? Lazer, porque agora sou aposentada, só lazer. A vida é cheia de lazer. Mas tem também quem vai disputar pela primeira vez, como é o caso da Dona Maria Célia. Ela vai jogar baralho e a modalidade é o buraco. Como iniciante, o frio na barriga é inevitável, mas o otimismo é maior. Para a gente é assim um aprendizado, porque a gente já vem treinando há vários tempos, né? E espera chegar aí para os estaduais. Tá com a expectativa, tá com otimismo? Muito. Vai trazer medalha? Torcendo para que sim, né? Eu quero trazer. E a abertura do Jori será no dia 17 de agosto, no Centro Esportivo Mário Covas, às 1h30 da tarde, com a presença da primeira-dama do estado, Lu Alckmin. No próximo bloco tem mais esporte, tem futebol nos comentários de Josiano Garofolo. E quem tem veículos com o final 5 ou 6, com placas final 5 ou 6, este é o mês de fazer o licenciamento. E olha aí na sua tela o WhatsApp da TV Unifev. Participe, mande a sua mensagem. O TV O Jornal volta já. Estamos de volta e com uma notícia para os motoristas que têm veículos com o final 5 ou 6, né? Final de placa 5 ou 6. Este é o mês para fazer o licenciamento. O prazo segue até o dia 31. Este ano a taxa é de R$ 85,24. Quem quiser receber em casa o documento vai ter que desembolsar aí R$ 11 a mais pela postagem dos Correios. Quem perder o prazo fica sujeito à multa, como já está aí a partir de hoje, né? Os motoristas com carros, motos final 4, né? Placas de final 4, a partir de hoje, ficam sujeitos à multa. Chegou a hora da previsão do tempo, né? O clima seco deve continuar. Olá pessoal, pelo jeito o tempo só deve ficar friozinho no início das manhãs e apesar da frente fria as temperaturas devem subir nos próximos dias e o tempo seco continua em grande parte do estado. Na capital paulista o sol vai aparecer com bastante nuvens agora na parte da tarde e no período da noite os paulistas enfrentam uma nebulosidade, mas não chove. A mínima é de 13 e a máxima deve chegar aos 26 graus. Em Rio Preto, o clima segue firme. Algumas nuvens aparecem durante o dia, mas o sol é predominante, sem possibilidade de chuva por lá. As temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Aqui em Votuporanga, o clima já esquenta um pouco. Poucas nuvens aparecem no decorrer do dia, mas sol forte. Não chove hoje. Por aqui, a mínima é de 16 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. Até mais! Chegou a hora do futebol com o Josiano. Muito boa tarde, Josiano. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, mas todo mundo parece que esqueceu, né? Só se fala em Neymar, né, Josiano? Isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que nesta quarta-feira, hora do almoço, está acompanhando a primeira edição do TV O Jornal. E todo mundo assim pensando um pouquinho o que faria com esse dinheiro envolvido na negociação do Neymar com o Paris Saint-Germain. É muita grana, cerca de 800 milhões de reais a multa rescisória. E o que acontece? A novidade é que hoje, pela manhã, lá na Espanha, o Neymar compareceu ao treino, só que nos vestiários teria anunciado aos companheiros de equipe que vai mesmo jogar no futebol francês no PSG. Por conta dessa decisão, desse anúncio, o treinador dispensou. Ele falou, não, se é assim, então você não precisa treinar, vai resolver as suas situações, suas negociações. O Neymar, então,
e foi embora, cerca de meia hora depois de chegar no centro de treinamento do Barcelona, foi embora. Nesse momento surge a informação de que o Neymar deve fazer exames médicos no PSG já nesta quinta-feira e a apresentação será anunciada oficialmente na sexta-feira. Fica aí a única pendência, o pagamento da multa rescisória pelo PSG, mais de 200 milhões de euros, cerca de 800 milhões de reais, o que já deve estar acordado. Então, Neymar deve jogar então no PSG, Paris Saint-Germain, junto com Daniel Alves, junto com Marquinhos, grandes jogadores, Cavani, enfim, grandes jogadores do futebol mundial. O Paris Saint-Germain que está investindo bastante aí, e agora com o Neymar, né, quem sabe pode conquistar alguma coisa mais importante, a Liga dos Campeões, que é o grande sonho e está batendo na porta nos últimos anos. E curiosamente, Luciano, o Paris Saint-Germain nos últimos anos vem sendo eliminado da Liga dos Campeões pelo Barcelona. Campeonato Brasileiro, vamos voltar para o mundo real, né? Porque com o valor da venda do Neymar, daria para comprar, por exemplo, os 4 primeiros do Brasileiro, né? Corinthians, Santos, Flamengo, os 4 do G4, compraria o time inteiro. Ainda sobra troco, né, José? Coisa de louco, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso mundinho, que aliás não é nem o nosso, né? É o deles também, do Campeonato Brasileiro, que está de uma realidade diferente da nossa. Hoje tem rodada, jogos que iniciam, rodada que inicia às 7h30 da noite com os seguintes jogos: Sport e Fluminense, e também a Chapecoense contra o Bahia. Um pouquinho mais tarde, às 9h da noite, o Corinthians joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. No mesmo horário, 9h da noite, tem Vitória e Ponte Preta. 9h45, o jogo que até passa na televisão aberta, entre Botafogo e Palmeiras, depois daquela situação aí do Felipe Melo. Agora o Palmeiras volta a campo. Vamos ver se melhorou o clima do grupo aí em campo, né? Resultados tem que ser bons aí nesse momento. O Santos, também no mesmo horário, joga contra o Flamengo. Reencontro das duas equipes. O Santos joga em casa após aquela polêmica da eliminatória aí da Copa do Brasil, em que o Santos acusa o Flamengo de ter sido beneficiado pela arbitragem, acusa a repórter da Globo, acusa todo mundo, pede a anulação do jogo da Copa do Brasil. Nesse mesmo horário, 9h45, Atlético Goianiense e Grêmio. E a rodada que termina amanhã com 3 jogos, entre eles São Paulo e Coritiba, rodada do Campeonato Brasileiro desse meio de semana, Luciano. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Tchau, tchau. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse facebook.com/TV Unifev. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.